Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais uma live setorial aqui da Zaxo Immersion. Vamos dar aqui um minutinho para a gente esperar o pessoal entrar na sala e a gente já vai começar aqui o nosso bate-papo. Só para deixar o pessoal avisado, as telas não estão congeladas, é só uma esperinha para todo mundo entrar. Legal, estamos ao vivo aqui, muito bem. E a cores? Ao vivo e a cores, dia 29 de abril de 2021, 17 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Muito bem. Bom, como diria um velho professor meu, não vamos premiar os atrasados punindo os pontuais, né? E sejam muito bem-vindos à nossa segunda live setorial aqui da Zaxo, esse canal que a gente chamou de Zaxo Immersion, que é uma imersão nos conteúdos, trazendo o que há de melhor, né, as pessoas que mais entendem dos setores. Então, a ideia é trazer todos os meses um conteúdo diferente, um tema diferente, para a gente debater, discutir aqui com quem realmente conhece muito na prática aquele setor. Meu nome é Leonardo Grisotto, eu sou sócio da Zaxo M&A Partners. Quero dar as boas-vindas a todo mundo. Hoje nós temos convidados especialíssimos aqui, o Sebastian Kopic, que ele é Managing Partner do Aqua Capital, um fundo de private equity focado no agronegócio, e também o José Carlos Vaz, advogado, ex-secretário do Ministério da Agricultura, ex-presidente dos conselhos de administração da Embrapa e Conab. Também eles vão falar melhor aqui de um pouquinho da história, da experiência deles. E também aqui ao meu lado, meu caríssimo sócio Jefferson Nizelo. Jefferson. Muito obrigado, Léo. Bom, prazer de novo estar sempre aqui. Esse programa está ficando frequente, né? A gente construiu o Zaxo Immersion há um mês, né? Essa é a segunda edição, e reforço o agradecimento ao Zé Carlos e ao Sebastian, que estão brilhantemente participando aqui. A gente fica muito feliz. Bom, eu sou Jefferson Nizelo, rapidamente, só para me introduzir também. Indo direto ao ponto, a gente tem um set list aqui de 85 perguntas. Não, brincadeira, são meia dúzia só. A ideia é bater um papo, jogar a primeira pergunta para vocês, convidados. É interativo, então fiquem à vontade para poder comentar, introduzir seus conceitos. Para o público que estiver acompanhando e assistindo, também fique super à vontade de colocar ao vivo ali qualquer questão. A gente vai ter prazer em responder dentro do tempo disponível, é claro. Vamos começar com o Zé Carlos. Zé Carlos, você trabalha no agronegócio há pouco mais de algumas décadas, tem uma pequena experiência nesse setor, e a gente ouve falar muito que o Brasil tem muito peso no segmento, né? Mas do ponto de vista prático, o quão importante o Brasil é, de fato, para o mundo no agronegócio, na sua visão? Tá, bom. Boa tarde a todos, boa tarde ao Jefferson, Sebastian, Leonardo, né? Agradecimento a Zaxo pela oportunidade. Antes de responder a sua pergunta, deixa eu me apresentar rapidamente aqui. Claro. São 4 décadas, mais ou menos, tá? E começa com fazenda, que a família tem até hoje, né? Depois, quase 29 anos no Banco do Brasil, dos quais 25 eu fiquei na área de crédito rural e agronegócios. Eu comecei como escriturário na área de crédito rural e fiquei nos meus 4 últimos anos, eu fui diretor de agronegócios do banco, né? Depois eu fui para o Estado da Agricultura, fui secretário de Política Agrícola, secretário executivo, presidente do SEAS da Embrapa e da Conab, fui ministro interino.
Aí, saindo, fui ser consultor da CNA e também passei um breve período como superintendente técnico e superintendente geral da CNA, né? E depois eu fui atrás dos meus sonhos, né? Não de realizá-los, né? Mas de persegui-los com mais intensidade e consistência, né? Então, estou no meu escritório de advocacia e consultoria focada em agronegócio, tenho minha atividade acadêmica, né? Então, advogo, faço consultoria focada ao setor, elaboro projetos de lei. Eu tive um projeto de lei, é uma proposta que foi incluída no projeto de lei, foi aprovado no passado, na Lei do Agro, que é o Patrimônio Rural em Afetação, foi formulado no meu escritório. Eu tenho minhas palestras, minhas aulas, agora tem as lives, né? E estou sempre à disposição para conversar, porque, acima de tudo, quem mexe com agronegócio se torna um apaixonado, né? A gente gosta de agronegócio. Para mim é muito mais um objeto de prazer do que tanto de trabalho, né? Porque eu gosto muito do setor. Então, vamos colocar à disposição de vocês, meus colegas aí de live, e a nossa audiência, tá? Bom, muito obrigado. Você perguntou sobre o peso do agronegócio no país, né? Eu diria para você que ele foi muito significativo, continua muito significativo e vai ser sempre muito significativo. É claro que espera-se que o Brasil desenvolva outras cadeias econômicas com tanta intensidade quanto é no agronegócio, mas a gente não pode abrir mão do agronegócio por duas razões. Primeiro, porque o Brasil é bom nisso, fisicamente, climatologicamente, geograficamente, quimicamente nem tanto, mas ele é muito bom nisso. Tem um corpo de profissionais prestadores de assistência à produção muito capacitados, tem uma boa pesquisa aplicada e tem um corpo de produtores que são muito bons na gestão da atividade produtiva e na absorção de tecnologia e que estão cada vez mais absorvendo novas sistemáticas de gestão de riscos, gestão financeira, principalmente à medida que as gerações se sucedem. O outro ponto que faz com que ele deverá persistir a ser uma atividade preponderante no país, é o fato de que você tem claramente uma demanda firme por alimentos pelas próximas décadas, porque você tem um crescimento da população mundial e, mais do que isso, você terá uma redução do público de miséria, da mais baixa renda, você terá uma elevação ao longo do tempo da renda média da população mundial, que levará a aumentar o consumo por alimentos. Não quer dizer que se acaba a pobreza, você resolve todos os problemas, mas o cenário que você tem aí é de que você terá mais consumidores, seja porque nasceram mais do que morreram, e seja porque eles adquirem um pouquinho mais de renda. Então, é uma competência nata que a nossa sociedade tem, que o nosso país tem, é um talento, mas é também quase com obrigação, porque você não pode abrir mão de um mercado tão promissor como esse que nós estamos cada vez mais adquirindo liderança. O Brasil é o único país que tem capacidade de aumentar a sua produção, mesmo sem precisar de área. Como ele tem feito nos últimos anos, vai ser com aumento de produtividade. Nossos pesquisadores são bons na produção de melhorias da produtividade na produção, nossos produtores são muito bons. Então, essa é a minha percepção aí com relação às nossas perspectivas. Bacana, obrigado. Léo, fica à vontade. Uma pergunta para o Sebastião agora. No seu entendimento, quais foram as principais, as mais importantes mudanças no agronegócio brasileiro nos últimos 20 anos? Bom, primeiro, boa tarde também. Zé Carlos, gostei muito agora da tua resposta, aprendi bastante. Leonardo Jefferson, pelo convite. Eu me desenvolvo no setor privado, no mundo de investimentos no agro, há quase 20 anos trabalhando nessa parte chamada Private Equity, que é comprar participação de empresas de capital privado. E a gente só faz isso na cadeia do agro e alimentos. Agroalimento não é a mesma coisa, são setores, são primos, mas tem uma proximidade natural. Uhum. A transformação brasileira no agro é drástica. A gente assim, sempre teve muita agricultura no Brasil, né? Nossa tradição, nossas origens, interior, tudo mais. Mas se você pensa, nos anos 70 o Brasil ainda importava carne, que é uma coisa muito básica, não exportava milho 20 anos atrás, ou eram coisas muito menores. Então,
Estamos falando de coisas que têm mudado em uma ordem de grandeza gigantesca. 20 anos atrás, praticamente não tinha duas culturas, estava começando, acho que nos anos 80, alguma coisa, e hoje é uma coisa que tem 2 e 3. Então, a transformação, a tecnologização tem que ser enorme. Eu vou contar uma história. Lá pelo ano 97, eu era um jovem consultor de uma firma de consultoria, e veio uma empresa do agronegócio pedir que a gente fizesse uma projeção de qual ia ser a área agriculturável no Cerrado brasileiro. Estou falando 97, então já faz uns 25 anos. E a gente roda todos os modelos de Excel lá, com todas as premissas de custo de produção e logística, como ia mudar o custo de logística e o rendimento. Então, você fazia, olha, né, e como isso ia mudar no tempo, porque a logística tendia a melhorar. Minha experiência no Brasil é que as coisas acontecem, só demora um pouco mais, e tudo foi acontecendo. E dava um número de hectares ridículo. Eu lembro que, quando a gente mostrou aí para o chefão lá os olhos assim, deve estar errado. Não, mas olha, é um Excel, não, mas deve estar errado, não pode crescer vezes, sei lá, 18. Aí fomos para o cliente dizendo vai crescer, sei lá, 14 vezes. Eu não lembro os números, mas era uma ordem de grandeza assim ridícula. Eu falei, não pode ser isso. Tem que estar errado. Tá bem, vai dobrar? Qual o número que você quer colocar lá, né? Mas tem sido uma transformação muito, muito grande. E o que tem acontecido muito é realmente, no Brasil, a gente não fala mais de agricultura, a gente fala de agronegócio. E eu acho que isso é uma mudança conceitual muito importante. Eu vou, às vezes, captar capital na Europa, e ele fala, se investe no agro, mas e o subsídio? E eu lembro as primeiras viagens, 15 anos atrás, falei, o quê? E a família de subsistência, não, tem, claro que tem agricultura de subsistência, a gente respeita muito, mas aqui é empresa, aqui é negócio, né? Então, eu acho que essa cabeça nossa de negócio, o motor empreendedor pujante, sempre foi os gaúchos que foram lá colonizar o Cerrado e tal, mas essa mudança de cabeça de negócio e de adoção de tecnologia é incrível. Eu sou nascido na Argentina, eu posso dizer que 10 anos atrás, você via coisas na Argentina, e sim, questão de 2, 3 anos, antes era mais até, 5 anos vai estar no Brasil no mesmo patamar, e hoje se inverteu, o Brasil está mais adiantado que lá, em muitas coisas, então também nisso a escola. Então sim, a evolução tem sido drástica, e ela é drástica, e ainda tem muito por acontecer, né? O Zé Carlos falou sobre pastagens degradadas, que a gente não precisa agregar uma hectare a mais para produzir muito mais, eu concordo plenamente. Então, isso é outra revolução em processo. Legal. Até aproveitando esse gancho, né, e tem muito por acontecer, e você e o José também, a gente queria ouvir a opinião, o que tem por acontecer? Acho que essa é a próxima pergunta, né? A gente olhou 20 anos para trás e para os próximos 20, e o que vai acontecer daqui para frente? Quem primeiro? Eu? Pode ser, José. Só aproveitar duas deixas que o Sebastião deixou. Primeiro é o seguinte, eu estava trabalhando no Banco do Brasil, início da década de 90, e o Brasil foi importar carne da Europa. Essa carne chegou no Brasil e se detectou que ela estava com radiação de Chernobyl. Nossa. Né? Então, é só para... Hoje nós somos o maior exportador de carne do mundo. Né? Naquele tempo nós tínhamos que importar carne para regular o estoque. Mas por que eu falei além disso? Eu queria fazer carne de Chernobyl porque foi o acidente de Chernobyl que criou a questão do princípio da prevenção no mundo, que tem sido usado como uma forma de impedir a entrada do Brasil em novos mercados. As pessoas vêm e falam, problema ambiental, problema disso, problema daquilo. Eu acho que nós temos problemas, mas também tem uma série de assombrações que se faz a respeito. Mas, e a segunda deixa que o Sebastião deu é o seguinte, em relação a subsídios. Eu digo para vocês assim, se vocês pegarem os 30 maiores PIBs do mundo, nenhum país dedica à agricultura menos subsídio que o Brasil, percentualmente a renda líquida, a formação de renda do produtor rural. Tá? E se você pegar os 30 maiores países em volume de produção agropecuária, a mesma coisa, você não vai encontrar nenhum país que dedique subsídio à agropecuária menor do que o Brasil faz. Tá? E o nosso pouco subsídio que está aí está muito mais focado em pequenos produtores, em produções da cesta básica, e nada em produto de exportação. Tá? Bom, mas com relação ao que vem para frente aí, né? Que vem para frente, eu diria para você o seguinte, deixa eu pegar minha cola aqui, né? Claramente um crescimento firme do mercado de proteína vegetal.
Eu tenho minhas dúvidas, num cenário de 20 anos, com relação ao mercado de proteína animal. Não vou entrar aqui agora nesse momento. Mas, claro, no curto prazo, o mercado de proteína animal também cresce. Mas no horizonte de 20 anos, com certeza, a proteína vegetal cresce muito. Né? No Brasil, nós teremos crescimento da produção, da produtividade, da rastreabilidade. Né? Finalmente, algum dia, dentro de 2 a 5 anos, 6 anos, além de outros progressos na administração pública, mas finalmente a gente terá, espero, essa efetiva implantação do CAR, né? Como meio de gestão do território e das atividades produtivas, né? Que a gente passa a ter base de dados efetivos sobre como está a situação do nosso território rural. Né? Mas nós vamos ter isso. Demora um pouco mais, mas em 20 anos é impossível que a gente já não tenha isso. Crescente uso das práticas sustentáveis, em especial o uso de meios naturais ou biológicos para fertilização ou proteção contra pragas e doenças. O uso muito intenso do processo de integração e rotação de atividades agrícolas, pecuárias e florestais dentro de uma mesma propriedade. Tá? Crescimento exponencial no uso de tecnologias de gestão da propriedade e dos riscos inerentes à atividade e da parte financeira. Redução do número de proprietários de terra. Consequentemente, você vai ter um aumento do tamanho médio da propriedade, tamanho médio nacional da propriedade. Essas são as perspectivas que eu coloco nos próximos 20 anos. Tá? Preservação de margens. Lógico que você tem uma volatilidade em função de problemas climáticos, mas a perspectiva é que você terá baixa redução das margens da maior parte dos produtos e ainda, ao longo do tempo, alguns aumentos em relação à média que nós temos aí dos últimos 5 anos. Zé Carlos, só aproveitar, você tocou num ponto que até há pouco tempo atrás era polêmico, né? Agora já é um pouco mais comum. Esse lance da proteína vegetal, você acha que no longuíssimo prazo há chance de substituir, eventualmente, a proteína animal pela vegetal? Eu não sou profeta, né? Mas eu acho que é execuível, porque a gente já está vendo, com poucos anos de investimento, de pesquisa e de investimento de marketing, a gente já está vendo alguns consumidores aparecerem, marcas até nossas, apresentando isso, né? E eu não estou falando mal da carne, até porque eu gosto muito, principalmente na forma de churrasco. Mas idem. Eu posso ponderar, de levar a reflexão das pessoas, sem querer induzir a nada. A primeira questão é a seguinte, que nós temos uma limitação de crescimento de área. Então, nós vamos ter que crescer em cima de pastagens, né? Então, você tem um rendimento por hectare na produção rendimento por área na produção de animais, de energia e proteína animal, menor do que o rendimento que você tem com proteína vegetal e energia de origem, energia acumulada na forma vegetal, né? A criação intensiva de animais, outro dia eu ouvi a China, vou fazer um parênteses aqui, a China tem uma questão de cultura milenar de produção de suínos, ela tem uma produção caseira, quase selvagem, completamente sem nenhum controle sanitário, mas porque era uma questão cultural, não só comer suínos, mas ter suínos, ter a criação de suínos. Então, por muitos anos, ela deixou isso acontecer. Aí, com o último surto de praga, lá que ela ainda está tentando controlar, ela anunciou que ia tentar passar para um modelo mais comercial e mais de confinamento intensivo. E eu vi fotos, vocês podem procurar no Google, que vocês vão colocar foto de edifícios em que eles estão criando porcos, suínos de forma intensiva. Mas eu confesso que há questionamentos quanto a impactos ambientais dessa atividade intensiva de criação, nesse confinamento, né? Bom, outra coisa que está claríssima, a gente pode olhar que esse ano passado, empresas brasileiras já anunciaram a disposição de fazerem joint ventures com a Arábia Saudita e com outros países árabes e com a China, no sentido de que eles não estão muito satisfeitos com o fato de só importarem alimentos processados de carne, né? Eles estão dispostos a importar carne, mas eles querem ter plantas industriais nos próprios países, né? A China ainda pretende produzir grande volume de suínos no seu país. Se ela desistisse, seria um maná para o Brasil, né? O conceito de bem-estar animal é cada vez mais recepcionado pelos consumidores em geral, né? E essas iniciativas aí para substituir a carne e o leite por processados vegetais, elas parecem promissoras. E aí, nesse sentido, você vai ter um produto que vai ter um melhor balanceamento nutricional, né? E um processo de mais escala de produção, mais linear na oferta. Não sei, mas
São coisas para se pensar e ver o que vai acontecer para frente. Mas no curto prazo, o preço do boi e do bezerro está nos patamares mais altos dos últimos anos, agora. Né? E, embora boi seja uma cadeia de produção em que a briga entre frigorífico e produtor, quem paga a conta é a vaca. Né? Então, ela é abatida e demora um pouco você fazer uma oferta maior. E no curto prazo, suínos e aves estão sofrendo agora uma redução de renda, mas muito mais pelo encarecimento da soja e do milho do que tanto pela falta de disposição de compra de mercado, que realmente está reduzindo a margem e está levando a necessidade de alguma contenção da produção. Legal. E na visão do Sebastião, o que você espera aí para os próximos anos, Sebastião? Próximos anos a gente tem que qualificar, né? Eu posso falar dos próximos, talvez 5, quem sabe alongando. Um pouco mais longo prazo. Não, mais longo que isso, o Keynes previu bem, todos estamos mortos, então eu não vou... Assim, eu acho que sim, tem duas coisas que eu vejo implacáveis e acelerando, e o Zé Carlos aludiu a todas elas, então não vou dizer nada muito novo, mas talvez só pincelar um pouco aqui. O primeiro tudo que tem a ver com digitalização e o segundo tudo que tem a ver com biologia, né, com biológicos. Digitalização, para poder tomar decisões, customizar aplicações, ter traçabilidade, tirar mão de obra de processos, assim, inexorável o avanço do ser humano nisso, e depois da Revolução Industrial vem a Revolução da Informação, e hoje os custos estão caindo muito e está avançando a um nível inexorável. Então, as duas conversas que eu tive antes deste painel foram com empresas de tecnologia, um de alimentos, que acabaram de trazer aqui para eu provar, não posso dizer o nome do produto, mas é um alternativo, e o outro, uma empresa que está fazendo digitalização do campo. Então, você vê os avanços e não é coisa do passado, e assim, só vai ir em aceleração essa integração de informações para melhorar a tomada de decisão que transforma a produtividade. Outro é a biologia, desde fermentação, biológicos, fungos e bactérias para a produção, nutrição de solos, nutrição de planta, prevenção de doença, tudo que avance a natureza de uma forma orgânica, né? Por mais que a gente intervém nos ecossistemas, mas com formas orgânicas, que são de muito menor impacto, e hoje já estão tendo, em muitos casos, custo-benefício melhor que, ou não fazer, ou melhor que alternativo sintético. Então, isso está só no começo do caminho. E aqui eu acho que o Brasil, nas duas, tem algumas particularidades muito interessantes. Ele é grande e ele é tropical, tá? Ou semitropical. Então, o que você precisa de solução é diferente, você pode ser escola para o mundo. Assim como a Embrapa foi pioneira em tantas coisas, aqui tem uma função enorme do Brasil desenvolver tecnologias para outros lugares. Eu acho que esses são dois assuntos grandes. Aí foi feita a pergunta sobre proteína animal. É muito difícil para mim prever como vai ser em 40, 50 anos. Se com fermentação, inteligência artificial, você vai conseguir chegar num gosto, consistência, textura melhor que o equivalente ao músculo, né? Que é uma coisa refinada ao longo de milhares de anos, ou bilhões de anos. É muito difícil de prever. Minha sensação, e novamente, são questões de percepção, é que em 15 anos estamos indo para um mundo onde todos convivem. Para conviver, a proteína animal vai ter que evoluir. Não só ganhar produtividade e custo, que é importante, vai ter que ser meioambientalmente menos agressiva, tá? Especialmente a questão das vacas de metano, está muito falado hoje, e é um assunto, uma agenda grande, uma oportunidade, uma necessidade muito grande. E também no cuidado do animal, para que seja um animal criado de uma forma mais natural. Acho que isso é uma demanda do consumidor e até pode ser uma questão de gosto, pelo menos percepção para algumas pessoas, suficiente para que seja relevante. Então, daqui a 10, 15 anos, a gente vê um futuro, um horizonte para a proteína animal. O Zé Carlos salienta muito bem, cuidado onde é produzida essa proteína animal. Vai ter, mas será que não fica mais perto do mercado consumidor? E o que a gente manda é o grão? Pode ser. Isso é válido. Legal, são excelentes tópicos e observações, até porque a gente realmente tem visto isso, né? Esse questionamento da área
da quantidade de soja e milho que é destinada à retroalimentação do gado, né, a não invasão de áreas de mata para cultivo de proteínas. Então, todas as questões que você trouxe, realmente, a gente tem visto muito, né? Até a venda no mercado de caixinhas de ovo de galinha feliz, né? Que vai nesse sentido que você acabou de falar, né? Do bem-estar animal, do ESG como agenda global aí também. Muito bom. Legal. Sebastião, continuando com você. Só aproveitando, um indício muito forte é que todas as grandes corporações produtoras de carne estão adotando medidas de pesquisa nessa área. E comprando empresas de proteína vegetal, inclusive. Exato. Então, isso é um indício bem claro que o próprio plano estratégico dessas empresas está sinalizando alguma coisa. Sem dúvida. Estou de acordo. Sebastião, só aproveitar, você falou um pouco sobre tecnologia e biologia, né? Um pouco da posição brasileira. Olhando um pouco da tua experiência internacional, qual é a tua visão sobre a posição que o Brasil ocupa em termos de tecnologia no agro e no alimentos, né? Ou seja, acho que você pode falar dos dois segmentos. O Brasil tem iniciativas, de fato, de ponta e podemos nos considerar referência de tecnologia para alimentos e agronegócio, ou tem muita coisa melhor aí fora e a gente está atrasado? Qual é a sua visão? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que a gente tem, sim, um ecossistema que está, no que é agro, caminhando meio que pau a pau com outros países avançados. Você pega sempre Estados Unidos como referência, eu citaria a Argentina, tem sempre um ecossistema muito inovador lá, muitos empreendedores de lá. E assim, você não está vendo uma tecnologia transformacional vindo da Austrália, etc., África do Sul, etc., e lógico, sempre tem a Europa, que é muito boa. Mas o ecossistema aqui de tecnologias é muito bom, tem empresas que têm massa crítica, soluções, e o Brasil tem muita escala. E tem outra coisa, eu volto a insistir, o produtor brasileiro, 80% é empresário, não é subsistência, então faz contas, adota tecnologia, começou a adotar tecnologia para o lado agrícola, né? A semente, adubação, o que o Zé Carlos falou, nossa química. Bom, desde que você tem que corrigir o solo, você já está entendendo que alguma coisa é mais que botar semente e regar, né? Ou rezar. Então, assim, já tem uma tecnificação quase de origem, todos os cerrados nascem assim, para estabilizar um ambiente biológico mais diferente. Então, o produtor é tomador, é comprador, mais do que o americano, muitas vezes. Assim, tem algumas pesquisas da McKinsey até que mostram o produtor brasileiro usa mais tecnologia do que o americano, e não é surpresa, né? A gente precisa fazer 2 safras, isso é tecnologia pura, geralmente era agrícola, agronômica, só que ela conversa com tecnologia ponto. A gente tem uma rede de varejo agrícola chamada AgroGalaxy, a maior rede hoje de revendas no Brasil. Eu posso te contar uma coisa que nos surpreendeu. Lançamos uma solução digital para levar para um formato digital a interação do produtor com a revenda, tá? Então, informação, planejamento logístico, aprovação de crédito, compra, coordenação logística de entrega, faturamento, recebimento, todo o processo que você faz quando você vai na loja, tá? A gente conseguiu automatizar processos significativos, não um fluxo inteiro, de mais de 30% da operação em menos de 6 meses. Foi, assim, incêndio florestal, tipo, tá? Lançamos um WhatsApp que conversa com RP, produtor usando aqui, usando depois na tela, com laptop, fechando o pedido. Então, assim, tem uma demanda, uma aceitação muito grande. Eu acho que isso também é um grande alicerce. Na parte de alimentos, eu acho que outros países estão mais na frente. A Europa é muito sofisticada, é uma cultura milenar, né? Por que é tão gostosa a comida lá? Porque, sei lá, estão se preocupando há mais tempo do que nós, né? Exceto os ingleses. Mas, assim, lá tem uma escola de cultura, tem um conhecimento de texturas e muito de hábito de consumidor. Estados Unidos também, e o Brasil está fazendo catch-up, está playing catch-up. Mas, assim, está começando a ter esse ecossistema e vão ter marcas brasileiras campeões, pelo menos localmente. Eu acho que aí a gente está atrás. Uma boa dica para as startups de alimentos para melhorar a qualidade da produção do que a gente come. Olha, eu acho que tem um... Assim, para mim, assim, está acontecendo. O ecossistema do agro está mais avançado e é mais global. No alimento, a gente ainda não tem tido essa diferenciação maior. Somos um mercado a mais, entendeu? Um mercado grande a mais.
E tem oportunidade, sim, tem muito para aprender, tem muito marketing também. Ontem eu tive num painel de Food Tech, né? Na Conferência Global de Private Equity, eu moderava o painel de Food Tech. Primeira pergunta é, o que é Food Tech? Não, temos algoritmos. O que é um algoritmo? A gente tem uma empresa de ração e a gente tem um Excel. Isso é um algoritmo? Entendeu? Então, ainda tem realmente ciência dura, pura, tipo carne de laboratório, tem misturas que são simplesmente boas, etc., mas com menos tecnologia. Excelente. Legal. Obrigado. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui para o José Carlos, mas antes eu queria provocar aqui uma interação com o público, colocar uma pergunta aqui na tela para o pessoal que está nos assistindo aí, responder o que vocês pensam, imaginam aí em 3 palavrinhas muito, muito rápidas, o que vocês imaginam para o agronegócio no Brasil nos próximos anos. A gente vai colocar aqui na tela um QR Code, um link para vocês acessarem, ali, ó, tá ali o endereço, uma interação rápida, enquanto a gente vai debatendo aqui, o link ali e o QR Code vai ficar na tela, você só pode acessar ali, digitar essas 3 palavrinhas que você imagina que vai ser o agronegócio no Brasil, e depois a gente puxa aqui uma nuvem de palavras e essa interação para a gente poder discutir aqui qual que é a visão do público que está nos assistindo aí, o que eles estão imaginando do agronegócio para o Brasil. Tem até umas perguntinhas ali, Léo. Depois, eu acho que na próxima rodada a gente coloca as perguntas do pessoal. Legal, vamos lá. Na sequência aqui. Essa pergunta para o José Carlos, assim, sobre pesquisa científica, né? Você que trabalhou na Embrapa, qual que é o papel do Brasil, né, nessa área de pesquisa, né, da Embrapa propriamente dita, mas não só ela e outros departamentos de pesquisa? Qual que é a nossa importância relativa aí no mundo com relação à pesquisa, né? O Sebastião falou que a gente está bem posicionado com relação a isso, mas na etapa anterior ao uso dessas tecnologias está a pesquisa. Como é que você enxerga aí o papel do Brasil? Aproveitando a fala do Sebastião, eu acho que a gente vive na cadeia do agronegócio, aqui no Brasil, todos os seus segmentos, dentro e fora da porteira, a gente vive um processo de efervescência criativa, inovativa. Você tem uma predisposição a experimentar tudo que possa contribuir para aumentar a segurança, reduzir custo, aumentar a eficiência, aumentar a rentabilidade, ganhar mercado. Também há uma disposição de cumprir as exigências legais e regulamentares, tá? Prepondera. Mas, assim, apesar do produtor rural típico, embora está tendo a sucessão agora, uma nova geração está entrando nos próximos anos aí na condição dos empreendimentos, né? Embora o produtor rural seja de hábitos, de costumes morais mais rígidos, mas no que se refere a práticas produtivas, ele está muito aberto à tecnologia. E ele tem uma capacidade de avaliar o retorno que a tecnologia vai dar. E, além disso, a gente tem uma estrutura, uma rede de apresentação da tecnologia para os produtores, cooperativas, empresas de ciência técnicas, revendas, né? Que, independente de você ter toda essa força que são as mídias sociais, mas que, independente disso, eles fazem um trabalho de venda, uma venda séria, uma venda fundamentada em muito fácil. Você consegue transferir uma tecnologia muito rápido para o campo, né? Então, com relação à pesquisa, o que eu digo é o seguinte: a gente tem no Brasil, no agronegócio e na pesquisa de aplicação, a pesquisa voltada à aplicação, a pesquisa voltada à atividade prática, nós temos 2 perfis de competência e talento no país. A gente tem um conjunto de analistas, de produtores de soluções de tecnologia muito criativos e muito práticos. Eles são muito... A gente pode ver que nós temos um papel muito interessante na produção de games no mundo, né? Aplicativos para celular também, a nossa área tecnológica se coloca bem. Então, a nossa Embrapa ainda tem uma estrutura enorme, uma capacidade enorme de apoiar a produção de tecnologias novas, essas voltadas ao melhoramento do procedimento operacional, ao melhoramento que você tem aí.
Tá? Agora, aquela pesquisa básica que muda os princípios, os fundamentos de uma atividade produtiva, que traz tecnologias absolutamente novas, isso não é que a gente não tenha gente capaz de fazer isso aqui no Brasil. Temos. Mas, normalmente, eles estão indo para o exterior, eles são capturados pelo exterior, porque isso exige muito recurso. Né? Então, assim, acho difícil que a gente possa assumir um papel de liderança na criatividade, na pesquisa básica e voltada a mudanças estruturais significativas. Agora, a nossa Embrapa e alguns outros institutos de pesquisa têm uma capacidade muito boa de perceber como é uma nova tecnologia e adaptá-la para fins práticos. Assim como é muito talentosa, todo o nosso sistema de pesquisa é muito talentoso no aperfeiçoamento dos sistemas produtivos que estão aí. E uma referência muito boa nessa questão de uso de princípios orgânicos e naturais. Né? Isso também está indo muito bem. Tá? Esses recursos para pesquisa básica, até para aplicar, eles vão ter que vir de fora do Brasil, né? Por meio de fundos de venture capital, de parcerias com as grandes empresas. Uma coisa que eu sempre pensei, principalmente depois que eu fiz uma passagem pelo Conselho da Embrapa, Conselho de Administração, e que eu cheguei a apresentar algumas vezes, não aprofundei muito, mas que eu acho é o seguinte, é que dentro da reconfiguração de marketing, dos princípios de marketing de organização empresarial que a gente tem tido nos últimos 10 anos, talvez a gente pudesse pensar uma Embrapa reconfigurada, onde tivesse menos custos fixos, principalmente com recursos humanos, mas onde ela se colocaria como uma provedora de logística para pesquisas, e aí, nesse papel, ela faria parceria com projetos propostos por pesquisadores nacionais ou com empreendimentos propostos por corporações internacionais ou institutos de pesquisa internacionais, né, em que ela se associaria com o minoritário, mas provendo os meios de aplicação daquela pesquisa em experimentação e até de transferência, né, e isso, acho que, inclusive, permitiria que as nossas propostas de pesquisa fossem recepcionadas por alocadores de recursos. Se você tivesse uma Embrapa para qualificar um projeto e dizer o seguinte, olha, se o investidor quiser correr isso, eu estou disposta a estruturar essa pesquisa, essa experimentação aqui dentro do país, talvez ela pudesse avançar na alavancagem. E a gente tem embora a gente tenha um sistema de pesquisa agropecuária muito bom em relação aos mundiais, a gente tem uma deficiência em relação a outros sistemas tradicionais. Uma deficiência não, uma diferença em relação ao sistema americano e ao europeu, que é o fato de que a nossa pesquisa universitária é pouco voltada para o mercado. A gente tem pouca pesquisa universitária. Então, a Embrapa reconfigurada, ela poderia ser a cabeça, ela já é a cabeça de uma rede temática de pesquisa, mas ela podia ser a cabeça de uma rede estruturadora de pesquisa nas universidades e nas empresas também de pesquisa particulares que fossem feitas. Isso é só para provocar reflexões, né? Porque são os donos do poder que têm que decidir o que fazem com a Embrapa. Sem dúvida. Que é um patrimônio nacional. Ninguém aqui está criticando a Embrapa, só estou apontando com possibilidades. Sim, não, com certeza. Tua perspectiva aí, né? Exato. Maravilha. Você puxa, Léo? Próximo? Pode puxar aí. Vou jogar para o Sebastião, então, essa. Bom, Sebastião, você está na cadeia do agro, obviamente, e sabe o peso que a logística tem para o bem e para o mal, né? Então, na sua visão, olhando, perdão, quais são as possíveis soluções para o grande gargalo logístico que a gente ainda tem? Malha rodoviária, infraestrutura inadequada, escoamento marítimo, aéreo nem se fala, hidrovias mal utilizadas, o potencial hidrográfico não navegado totalmente. Então, na sua visão, se você entende que existem potenciais soluções, quais seriam? E quanto você acredita que o país poderia ganhar em produtividade, em crescimento, em resultado, se tivesse uma logística, uma infraestrutura melhor do que tem hoje? Quando eu era ainda um jovem investidor, eu ainda fazia contas e me dedicava a ver como seria, né? E gastei muito tempo com toda a parte de hidrovias e tudo mais, estudando para tentar investir aí. Então, acho assim, faz muito tempo que eu não entro no detalhe, mas a resposta é a solução é investimento e o impacto é enorme.
se eu tivesse que resumir. A gente se beneficiaria com umas externalidades extraordinárias por reduzir o custo nosso de operação, de poder chegar ao mercado de forma mais barata e mais rápida e mais confiável. E a menor sombra de dúvida. E faria uma relocalização, inclusive, de indústrias para o interior, para poder estar mais próximo da área de produção. Então, eu acho que, assim, e o efeito benéfico depois tem todo um efeito derrame, né, sobre o resto da economia muito bom. Eu não tenho essa quantificação, tenho certeza que o Ministério de Infraestrutura tem isso feito, aliás, se ouve de uma gestão muito boa, mas, assim, o impacto é gigantesco, porque por cada 10 reais que você baixa por saca, né, de custos, são provavelmente milhões e milhões de toneladas a mais que você consegue produzir, industrializar e tudo mais. Mas não é só isso, né? Também a gente precisa, por exemplo, rotas aéreas para exportar fruta. Então, eu lembro ter aterrissado em Petrolina uma noite, tarde, era um voo desses que aterriza 1h30 da manhã, né? Então, aí meio que acordo, olho pela janela e tem um aviãozaço lá, não lembro qual que era, eu acho dos 80, mas mais ou menos assim, gigantesco. Não, era um 747, desculpa. Airlux, né, que é assim, exportando fruta, eu falei, mas isso, não, 2 frequências semanais, eu acho, e depois tem outras. Bom, se você tem 7 para atender não só um ponto dentro da Europa, 3 ou 4 pontos, nossa, essa indústria vai longe, vai mais longe, né? A gente precisa poder chegar para a China com algumas coisas mais baratas também. Então, assim, tem um efeito muito, muito grande, catalisador do resto do negócio, sem dúvida. Você precisa do Estado, mas você precisa de dinheiro privado, sem dúvida. É um trabalho a 4 mãos, PPP, PPI, PPA, o que for lá, e assim, é uma urgência grande. O ponto é que você não recolhe fruto político do investimento em infraestrutura no prazo de fazer, né? É como educação. É um ciclo longo, né? Educação, você colhe o fruto no PIB 7, 8 anos depois, né? Imagina um incentivo político para isso. Não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus. Infraestrutura você colhe 4, 5 anos depois. Então, aí é onde a gente precisa de políticas de Estado, como a Visão Brasil, 20 anos, que o Brasil, eu me considero muito brasileiro, mas ainda às vezes posso falar de fora. O Brasil soube ter, soube ser inveja por ter, e precisa ter de novo um norte, independente de partidos e tudo, com coisas como educação, infra. Infra também é tecnologia, né? O pacote do Biden agora, onde pegou, é na parte soft. Soft, quero dizer, acesso a telecomunicações. Imagina o que seria ter em toda a roça acesso à conectividade para a digitalização que está vindo. Imagina o que é. Hoje, muitas vezes, a barreira é isso. É que você tem uma super solução, mas aqui não pega. Não chega o sinal, né? Não chega na maioria. Então, eu acho que assim, infra hoje é muito isso, é informação. Sem dúvida. Então, desculpa a resposta longa para dizer, é muito importante e impacto enorme. E é uma agenda nacional. E você, Zé Carlos, compartilha dessa visão ou tem algo diferente para colocar? Não, eu estou de acordo. A questão é recurso externo, porque o Brasil é um país que tem déficit fiscal, déficit previdenciário, déficit social, déficit de infraestrutura e não tem poupança. Tá? Então, virar de fora. Estamos ferrados. Não estamos ferrados, porque está cheio de dinheiro lá fora. Desesperado para vir para o Brasil, o Brasil diz, não quero. Eu não vou lhe dar segurança jurídica, eu não vou lhe dar uma percepção de estabilidade política e econômica, né? E vou lhe passar uma imagem de uma democracia juvenil, vivendo toda a força dos hormônios juvenis, a nossa democracia. Né? Mas tem trilhões, bilhões, tem dinheiro lá, assim, quando colocando a taxa de juros, nem se consegue nem a remuneração de juros do Tesouro Americano, em algumas situações. Então, o dinheiro não falta no mundo. Falta para a gente perceber que o país precisa ser arrumado. Mas isso também não é um assunto para a live, mas concordo plenamente com o que o Sebastião disse. Mas, independente desses grandes investimentos, eu vejo que é uma desatenção das lideranças institucionais e dos gestores de política agrícola com relação a estradas vicinais e secagem dos produtos. A gente perde muita produção com estrada vicinal, porque
se dá a atribuição à prefeitura, não se dá receita, não tem governança. Então, acho que buscar um mecanismo que incentivasse, institucionalizasse os consórcios que os produtores fazem para administrar as estradas vicinais, talvez até poder deduzir isso no imposto de renda, com algum tipo de incentivo ou de financiamento, poderia ser um caminho, porque a gente perde no transporte, depende da indicativo, mas a gente perde de 2% a 5% da safra de grãos no transporte. Perde lá na hora da colheita, depois perde com o problema de secagem, aí perde caindo da carreta, caindo do caminhão, depois fermenta um pouquinho no armazém, isso aqui. Então, você tem, assim, para um país que vai para mais de 200 milhões de toneladas de grãos produzidos, 2% é muita coisa, tá? Então, se for 2, se for 1, eu já vi estudos de 2, já vi estudos de 5. 2 e 5%. É muito, de qualquer forma. Sim. Exato. Antes de partir para a próxima pergunta aqui, eu vou puxar, tanto reforçar aqui a interação do pessoal que está assistindo com a gente, responder uma perguntinha rápida ali para a gente interagir. O link está aqui no chat para vocês acessarem ali, responder uma questão bastante rápida. Eu vou aproveitar e pegar uma pergunta ali do Juliano. Ele perguntou o seguinte: o Nordeste já é ou será a nova rota da soja? Então, o que vocês acham, José e Sebastião? Eu não tenho uma opinião e o Zé Carlos com certeza vai saber responder. Se a pergunta dele é rota logística, aí depende daquela ferrovia que vai ligar o Centro-Oeste com o Porto de Ilhéus, que é uma parte já existe, uma parte está sendo listada, foi listada agora recentemente. Depois você tem que resolver se vai fazer aquela ligação do Mato Grosso com a Norte-Sul e do Norte-Sul com o Nordeste, se for como rota, né? Mas eu acho que talvez ele esteja falando como produção. Como área de produção, praticamente toda a área já está ocupada. É o oeste da Bahia, a parte do Piauí, a parte sul do Piauí, a parte sul, meio lateral assim, do Maranhão. Isso aí já tá produzindo soja, tá? E com excelente rendimento, tá? Então, respondi de duas formas, conforme tenha sido a pergunta dele. Espero ter legal. E tem uma outra pergunta aqui também da Edo Gregório, sobre M&A, aqui, acho que essa dá para você comentar, Sebastião. O que esperar do mercado de M&A na América do Sul com os investimentos de grandes investidores como Temasek, Singapura, entrando forte em agribusiness, né? A aquisição da Rivolis. Eu aí vi a pergunta e entrei rapidamente no site para pesquisar. Aí eu vi que é uma empresa de microirrigação da Austrália, né? O Temasek é um dos 2 fundos soberanos da Singapura, tem escritório em São Paulo, atua no mundo inteiro e conhecem muito do agronegócio. E tem feito muitos investimentos, inclusive esse Impossible Foods, alimento, agro, há muito tempo, há mais de uma década. Então, não é novo o interesse, né? Eles, por exemplo, o Temasek, bom, não sei se é público, mas tem outros investimentos no agro no Brasil, por exemplo. Então, o primeiro ponto é assim, não é novo. Eu acho que o segundo ponto tem um interesse bastante relevante, no geral, de fundos internacionais com o agro brasileiro. Eu acho que o que está mudando agora é que a tecnologia torna esses setores mais interessantes. Ou seja, o potencial de transformação que a gente pode enxergar agora torna nosso setor muito mais relevante e interessante. Então, conversando com investidores, hoje tem mais. Como está a perspectiva de investidores geral com o Brasil? A resposta depende muito. Se você pensa em reais ou em dólar. Se você pensa em reais, tá legal, Boa. né? Com bons anos. Uhum. Se você pensa em dólar, muito difícil tudo, né? Porque uma desvalorização de 1,80 para 5,30 hoje, 5,35, assim, é muito difícil ganhar muito em cima disso, né? E acho que então depende muito de que investidor estamos falando, mas para o investidor brasileiro hoje também tem um interesse grande, um apetite grande e quer exposição, quer participar. Teve um IPO ontem, inclusive uma empresa de soja que foi bem sucedido,
mostra que tem, e numa bolsa que está mais restrita do que estava 2, 3 meses atrás, que mostra que tem interesse também local forte. Então, tem interesse, ele é seletivo, e ele, dos investidores de fora, está mais focado em tecnologia. Muito bom, muito boa a resposta. Bom. Pegue lá, Léo, próxima é sua. Tá bom. Pode ser quem quiser responder ali, né? Como que vocês encaram a atuação das startups, né, nesse segmento de agro? Aí? Muitas vezes revirando os negócios de cabeça para baixo, né? O modelo tradicional, usando técnicas. É claro que tem essas dificuldades, como você falou, Sebastião, da conectividade. Muitas vezes não tem o sinal lá, né? Não chega a telecomunicação, não chegou ainda, quanto mais tecnologias avançadas. Mas como é que você enxerga a atuação dessas novas tecnologias, dessas startups, no nosso modelo tradicional aí? Olha, se tem 2 assuntos, né? Um é tecnologia e 2 é acesso ao mercado. Então, eu acho assim, tem muito mais tecnologia do que acesso ao mercado, tá? E eu acho assim, muitas vezes o que a gente vê, quando vê isso, que a solução de laboratório é excelente, mas quando vai para a rua, vai para a roça, aí você vê, putz, teria que ter pensado diferente. Então, eu acho que aqui não passa por ser agrônomo, nada, passa por querer resolver um problema prático, entendeu? Eu tenho um sensor ótimo, mas eu não sabia que chovia tanto, entendeu? Coisas básicas. Coisas assim, né? Entendeu? Ou que não tinha conectividade. Então, tem uma coisa para monitorar, fiquei sem sinal. Então, coisas tão básicas como isso. Eu sou bem amigo, estava conversando agora há pouco com o fundador da Solinfitec, né, que é de origem cubana, mora aqui há muito tempo. E o Britaldo sempre fala, eu vou no campo, eu vejo o problema, eu resolvo o problema do campo. E lógico, eles têm uma tecnologia realmente maravilhosa, mas eu acho que o pulo do gato grande é quando ele se obcecou, ele é presidente e tudo mais de uma empresa grande, internacional, ele vai e conversa na ponta, entende, desmiuça o problema, coloca a tecnologia para rodar, estabiliza a tecnologia, que levam muito para ter robustez à escala, né? E muitas vezes o mundo da startup é, vamos escalar, mas tem o produto, resolve o problema primeiro, né? A versão MVP, né, que é o Minimum Viable Product, eu vou lançar. E assim, a moçada, e aí, com todo respeito, olha, eu fui fundador de startup, o que é engraçado, antes eu me considerava um cara jovem, já vou fazer 50. Eu fui fundador de startup na primeira bolha da internet, nada a ver, automação de saúde. E era uma solução para automatizar os processos de operadora de saúde com prestador. Então, todos os processos de aprovação, pagamento, gloss, era tudo feito eletronicamente com clearing de regras no meio. Belíssimo, ainda hoje não funciona tanto, era muito adiantado. Mas a gente gastou $2 milhões de bolar uma mega solução, e eu falei, nossa, a gente teria que ter vindo aqui numa Omint da vida, lá, entende? Numa Sul América, trabalhado de graça por 1 ano, entendendo a rotina do faturista, quando pega café, que entra e fica parada a ordem, está travado um médico caro na... Você entende o problema da vida real? Então, assim, na agricultura, eu acho que minha recomendação não foge disso, né? Entender, resolver problemas reais. A tecnologia é um meio. Então, não estou criticando que a gente está fazendo diferente aqui, mas muitas vezes, quando você vê, esse é o assunto, né? Você está escalando antes de existir. Não, perfeito. E muitas vezes a gente vê essa dificuldade, né? Principalmente para um fundo de investimento, né? Tem aquele monte de gente de startup e de empresas que quer captar recursos, mas o produto é ótimo, mas não passou por esse crivo, esse teste, como você falou, né, Sebastião? O teste da vida real, né? Se tem realmente uma demanda, um problema, se não tem esses impactos, essas dificuldades na prática, se o cara pensou nisso, e a minoria pensa, né? Vai nesse nível para enxergar e fazer a solução adaptar, e é por isso que poucos passam no funil de investimento, né? E olha, eu acho assim, tecnologia é fabulosa, é fantástica, eu penso em ter alguns capítulos mais na minha vida e algum dia até me divertir um pouco com isso, mas eu acho que assim, se você quer fazer tecnologia, goste muito do negócio que você está fazendo, não faça para ser rico, faça porque você gosta de resolver aquele problema lá. E o resto vem, porque muitas vezes a atração é por esse lado.
Se você consegue resolver na famosa garagem de casa, por que tanta história de tecnologia da garagem de casa? As que deram certo são da garagem. Porque o cara foi lá e resolveu um problema real. Fez a coisa ficar robusta. Fez a coisa funcionar em diferentes ambientes. Quando você sai para o mundo, dá certo. Então, por que o cara estava na garagem? Porque não tinha dinheiro para alugar escritório, escalar. Ficou quietinho, não fez mega rodadas. Agora, nada contra o crescimento exponencial, tudo a favor. A gente tem feito backing de empresas que estão voando e tudo mais, mas são produtos que tinham muito bem resolvido a proposta de valor. Acho que a alma da empresa é a proposta de valor, né? O que você faz que é único no mundo, que você desaparece e deixa saudades? Se nada, então volta essa, essa frase é para cravar ali, hein? Excelente. Take away. Maravilha. E você, Zé Carlos, qual é a tua visão sobre, e considerando que você tem uma experiência bastante longa também, viveu talvez desde o início desse processo da automação, da mecanização, como é que você enxerga hoje essa abundância? Se eu disser para vocês que eu estudei Fortran, Pascal, Basic, COBOL... Tamo junto. Vocês vão falar assim, mas esse cara é um dinossauro. Eu estudei C em baixo nível. Mas eu comecei a carreira na área rural do banco fazendo programa em computador. No tempo em que um PC, a compra do primeiro PC do departamento da área ali foi visto como sendo um investimento assim, extraordinário, porque era uma coisa tão nova, nos anos 80, você ter um computador pessoal. E aí eu fui fazer programas em DBase 2, DBase 3 e tal. Fiz um programa de controle de estoque do governo, programa de controle da execução dos orçamentos, da gestão dos estoques do governo. Depois eu fui... O Banco Brasil implantou o primeiro leilão eletrônico de bolsa de mercadoria, que é um sistema de interligação com modem. O Sebastião sabe o hack de modem, o que é, mas a pessoa já sabe que era isso. E eu lembro que eu fui o responsável pelo projeto e depois pela condição do serviço, do negócio, depois foi implantado por alguns anos. E também o Banco Brasil também teve um site de comércio eletrônico. Né? Aí, já como gerente executivo da área, minha gerência era responsável por esse site. Então, eu brinquei, assim, e teve um período quando eu estava na presidência do banco, como assessor, que eu participei de isso era uma coisa de trabalhar do banco. Mas, assim, eu tive uma experiência de estudo de fusão de sites, de 2 mega empresas aí, muito interessantes, de avaliar valor, né? Foi interessante isso, porque como é que a coisa começou assim? Quanto é que você acha que o seu site vai valer daqui a 10 anos? Eu acho que é tanto. Aí, quanto você acha que o seu vai valer daqui a 10 anos? Tanto. Então, vamos trazer esse valor presente. Eu sempre não gostei muito dessa metodologia, não, para a base do acho. Mas tudo bem. Vamos aqui para a tecnologia. Há alguns anos atrás, começou a se falar muito da tal da inovação disruptiva, né? E aí eu fui ler o livro do Clayton Christensen. Eu já não lembro direito como é que foi a passagem, porque já tem uns 4 anos que eu li, 5, sei lá. Mas teve um trecho lá que ele escreveu um negócio que me mostrou bem como é a situação do produtor rural. Ele descreveu uma determinada empresa, ou empresário, como tendo que cotidianamente subir um monte de areia. Então ele subia e escorregava, subia e escorregava, subia e escorregava. Então, assim, a atividade produtiva rural, ela tem uma característica milenar que continua agora, vai continuar eternamente, assim, que ela transfere ganhos de imagem para os outros elos da cadeia. Ela não tem força de retenção de ganhos de imagem. Né? Então, por exemplo, se a China aumenta a demanda, você sobe o preço da soja mundial, se subiu 50%, 50%, 30%, 20%, não vai chegar integralmente isso para o produtor, nem relativamente sobre a sua participação. Ele acaba cedendo ou deixando de receber ganhos de imagem. E a forma como o produtor rural brasileiro conseguiu manter a capacidade de investimento foi aumentando a produtividade, implementando tecnologia. Então ele sobe o morro, começa a cair a renda, ele vai e implanta uma nova tecnologia, aí começa a subir de novo, aí começa a escorregar, ele implanta uma nova tecnologia. Então, assim, é um apetite por inovação tecnológica voltada à produção, à geração de valor, como disse o Sebastião, muito grande. Tá? Com relação ao que a gente está vivendo agora, esse boom aí, são dois comentários. Primeiro que nós temos uma ociosidade de demanda. Esse pessoal está meio parado, porque as outras atividades econômicas estão paradas, então você tem todo um conjunto de talentos e recursos que se volta para o agronegócio porque está tendo ganho de renda. Os produtores estão com capacidade de investimento
além do que eles têm normalmente. Eles tiveram 2, 3 safras extraordinárias de soja e milho, né? E aí, não sei se vocês sabem, mas o produtor rural, pela questão tributária, se ele ganha, tem uma margem, um resultado muito bom no ano, ele sai fazendo investimento, porque ele precisa reduzir o resultado tributável. E 100% das despesas dele são deduzidas na apuração da receita tributária. Então, ele tem que reduzir, então ele pega o dinheiro e vai gastar, porque ele vai fazer tudo que tiver que fazer para não ser tributado o seu resultado. Bom, e a outra coisa que eu tinha para falar, que eu esqueci, né, mas é isso, basicamente é isso. Então, a questão dessa disposição do produtor ir atrás de inovações, né, e essa questão da ociosidade dos fornecedores, tá? Então, mas tem que gerar valor, realmente. O Sebastião tem absoluta correção do que está falando. Legal. Muito bem. Bom, antes da gente caminhar para o final aqui, para a última pergunta e mensagem final, queria puxar o nosso resultado ali da interação que a gente promoveu, colocar aqui na tela o que as pessoas que estão nos assistindo pensam sobre o agronegócio. Então, em até 3 palavras, né, o que você espera do agronegócio do Brasil para os próximos 20 anos? A maioria das pessoas falou digitalização, que é a palavra maior ali. Falaram também expansão, inovação, liderança, crescimento, produtividade. Tem alguns itens ali importantes, né? Reduzir agrotóxico, inovação técnica, né? Está muito ligado, aumento de produtividade. Autônomo, né? Autônomo, tá um certo peso ali. Então, muito bacana. Queria que vocês comentassem aí rapidamente essa percepção do público, Sebastião e José. Eu rapidinho, eu não sei quanto foi o viés, porque a gente falou bastante do assunto, mas se não foi o caso, 60% disso tem a ver com tecnologia e inovação. Chama muita atenção, né? Então, sim, é muito interessante. Sem dúvida. Eu tenho uma percepção muito positiva e otimista sobre a situação e o futuro do agronegócio brasileiro, mas eu queria fazer 2 reparos. Primeiro que eu acho que isso é um público urbano. A opinião de um público urbano, um público mais distante das práticas produtivas. Primeiro. Segundo, que é um pouco produto de euforia de momento. Porque está falando muito disso e realmente há capacidade de investimento, disposição de investimento, absorver tecnologia. Tá? Lembrei a segunda coisa que eu ia falar. A segunda coisa é a seguinte, é que os aplicativos de gestão, eles precisam também ter uma capacidade de absorção do seu uso. E aí, somente com a mudança da geração, que começa a acontecer agora, da geração condutora dos empreendimentos rurais, é que você passa a ter essa capacidade. Mas eu acho que uma coisa fundamental que vai ter é a prestação de serviços de auxílio à decisão. Você dá um baita de um cockpit para o produtor rural, um painel de Boeing, tá? Mas se bobear, ele não vai conseguir conduzir o teco-teco dele porque ele não está acostumado. Você vai criar um ruído, uma poluição de dados, né? Então, eu acho que vai ter que ter alguém para auxiliar na percepção e na tomada, e aí, na percepção para que ele possa tomar a decisão, não para que alguém tome a decisão por ele. E o pessoal fala assim, então, é euforia por conta do momento. Tá? Assim, a última coisa é a seguinte, gente, por melhor que a atividade produtiva rural brasileira seja altamente tecnológica, altamente eficiente, com demanda forte, mercado forte, e existe uma coisa chamada El Niño e Laninha, tá? E ele tem efeitos na formação dos preços e dos estoques mundiais. Diferentes efeitos, conforme combinados com outros eventos mercadológicos ou financeiros que se tem, mas ele assim, nenhuma receita, nenhum produtor rural tem receita linear ao longo do tempo. O que você pode ter é um produtor rural que sempre tem uma receita mínima, que a sua depressão de receita é uma depressão que lhe dá uma margem positiva. Ou uma outra parte dos produtores são produtores que ao longo do tempo terão prejuízos em alguns anos, mas o somatório de resultados será positivo. Tá? Isso é execuível. Então, embora o cenário dos próximos 4, 5 anos seja muito bom para o produtor de milho e soja, quem vai atuar no agronegócio tem que estar preparado para ver momentos de volatilidade. Se você tiver capacidade de ficar, você ganha dinheiro. Se você sair na hora errada, você perde dinheiro. E se você sai
na hora certa. Você vai conseguir voltar depois nos bons momentos, mas você vai ser visto como aquele que saiu quando o produto estava precisando. Tá? Então, isso tem um certo valor ainda na área rural. Então, assim, a gente não pode esquecer isso. É uma atividade a céu aberto. Quanto mais tecnologia, mais você vai ter um semiteto retrátil sobre ela, tá? Mas ela não tem receita linear, é uma receita a cada 4 meses, 6 meses, 8 meses, a maior parte da receita, distribuída ao longo dos processos de comercialização, venda a termo, fixação, entrega, venda no spot, venda no disponível, né? E que depende muito de câmbio. São os 3 Cs, adiantando aqui, são os 3 Cs importantes para o Brasil, no tudo o Brasil. China, câmbio e clima. Tá? Isso tem que ser acompanhado. Uhum. Então, quem vai operar com agronegócio, quem vai entrar no jogo do risco do agronegócio para participar das coisas boas, ele tem que estar preparado, porque existem momentos que você tem uma intensidade de problemas grande. Tá? Mas aquele que tem uma boa reserva de capital, reserva razoável de capital, e aquele que consegue entender o que está acontecendo, que conhece os fundamentos da atividade, sabe que lá na frente o somatório de resultados vai ser bom. Tá? Perfeito. Muito bom, excelente. Caminhando para a última pergunta? Isso, para a última pergunta, então. O movimento de capital, investimentos, né, fusões e aquisições que você percebe, Sebastião, no setor e que você acredita que pode ter transações aí, especialmente no Brasil. Como é que você está vendo essa movimentação, né? Um choque de liquidez aí do mercado, né, o agro, com tudo isso que a gente já falou, com esses desafios, com essas oportunidades também, como é que você está vendo aí os movimentos de capital no Brasil? Não, eu acho que hoje tem interesse no lado de tecnologia no geral. Então, aí tem capital com certeza para tudo, né? Tem capital para tecnologia, independentemente do setor. Depois, tem hoje bastante interesse em financiar operações, tipo CRA, DIX e tudo mais, né? Que à medida que os bancos precisam ter retornos, agentes e investidores, está tendo mais liquidez por esse lado. Mas eu acho que ainda falta bastante educação para o investidor, varejo, institucional, sobre o que é o agro, tá? Então, eu acho que de longe, você vai lá e conversa, puxa, esse agro brasileiro é maravilhoso, eu quero estar exposto lá e tal e tal. Quando você comenta que, por exemplo, você tem uma coisa chamada prazo safra para receber... Cartório. Ciclo financeiro... Como ele teve uma safra ruim e não vai te pagar? Não, vai me pagar. É que a gente vai sentar, vai compor, entendeu? Então, eu acho que falta uma educação ainda, porque o negócio funciona para todo mundo que está na cadeia. Tem gigantes, pequenos, médios, e esse mundo funciona. Ele é diferente, então tem que ser entendido. Então, eu acho que ainda falta bastante educação para o investidor. Mas tem interesse, estamos fazendo nossa parcela aí, e muitos outros também. Como a gente costuma dizer, você tem que evangelizar um pouco o mercado, né? Educar, como você bem falou. Tem muitas vezes, antes de investir, você tem que educá-lo sobre como investir, aonde investir, como se expor, né? Faz todo sentido. O agro é para médio e longo prazo. Entendeu? Então, perfeito. Se acertar, o preço da soja vai subir. Bom, 50-50 ou 52-48, né? Porque tende a subir mais do que cai, mas... Agora, médio e longo prazo vai subir? Provavelmente. Eu não digo de hoje, tá? Hoje está nas nuvens, mas você entende o que eu quero dizer. Sem dúvida. Sim. Bacana. Vamos caminhar para as mensagens finais, Léo? Vamos lá. Só quero primeiro fazer um agradecimento aí a todo mundo que respondeu a nossa interação, a participação de todos. Quero agradecer também um comentário especial ali, não posso deixar de observar, a Arlete Grisotto, senhora esta, minha mãe, né? Participando aqui da live, né? Eu venho de Ibiporã, no norte aqui do estado do Paraná, filho de agricultor, né? Meu pai foi por muitos anos agricultor, então o agro está muito no coração da família e essa conversa é especial. E lá presença ilustre. Presença ilustre, né? Muito bom, obrigado, pessoal. Então vamos ficar aqui com a mensagem final do Sebastião e do José Carlos. Vamos lá. Bom, fique à vontade. Do meu lado, agradecer aqui a oportunidade de poder conversar um pouco, aprender um pouco e refletir um pouco, que sempre é bom nesses tempos
sem agradecer as boas perguntas da audiência, aqui as mensagens que foram surgindo, e bom continuar participando no setor que é tão gostoso, não tem outra palavra para descrever, né? Tão particular e gostoso, e que dá tantas alegrias, e quando você vai para aquelas cidades menos adensadas do interior e você vê todo o progresso que o agro traz muita emoção e alegria, traz muito emprego, traz desenvolvimento social bom, uma pujança muito linda. Correr o interior agrícola do Brasil é um exercício de esperança, de se encher de esperança. Perfeito. Verdade. Concordo, gênero, número e grau. Bom, eu faço minhas as palavras do Sebastião. Eu queria agradecer mais uma vez a disposição de me assistirem, né? A oportunidade concedida pelas AXOS, a colaboração do Jefferson, do Leonardo, inclusive, Leonardo, eu sou de Londrina. Opa, aí, ó, pé vermelho também, coincidência. E as dicas e os ensinamentos do Sebastião, né? Eu vou repetir algumas coisas que eu falei ao longo da live, né? O agronegócio no Brasil é apaixonante, é espetacular, é promissor. Tem excelente produtividade, alto uso de tecnologia, mas como toda atividade produtiva rural, é uma indústria a céu aberto, né? Mas com o avanço tecnológico, com a gestão de riscos que começam a ser feitos aí, é razoável prever que no médio prazo apareça uma redução dessa exposição a eventos naturais, né? E principalmente eventos climáticos, mas também a doenças e pragas, né? Repetindo, o produtor rural brasileiro é excelente gestor técnico, é receptivo a novas tecnologias, não tanto a inovações financeiras, né? Mas nos próximos anos a gente vai ter uma geração com um perfil de formação diferente, mas com a experiência da produção junto com o pai ali, com o avô, né? Assumindo o comando das propriedades, ela mais preparada e mais disposta a utilizar ferramentas de gestão. Vai ter aquele questão que eu disse, que excesso de informação é ruído, é poluição. Então, tem que conseguir ajustar aquilo lá, né? O agronegócio do Brasil é apaixonante, espetacular, é promissor, mas como bem disse o Sebastião, ele é para médio e longo prazo, e eu me permito completar, se ele concordar, não é para despreparados e não é para aventureiros, tá? E seja produtor, fornecedor, trader, prestador de serviço, investidor, tomador de risco, nenhum empresário ou empresa tem resultados positivos e sustentados na cadeia produtiva, na cadeia do agronegócio, se não tiver um plano de negócio de contingências abrangendo um período de tempo futuro correspondente a um espaço representativo de 2 grandes eventos, do Laninha e do El Niño. Então, para alguns é 5 anos, para outros é 8 anos, 10 anos, não importa. Entre 10 e 8 anos, na minha visão, você tem que ir lá para trás, ver como é. Aí você trava os principais fatores de volatilidade, para melhor ou para pior, apura qual é a correlação daquele produtor em relação àquelas travas, que aí você consegue projetar bem se ele vai ter sucesso lá para frente quando determinadas variáveis aparecerem no seu horizonte, e aí vai ver também para onde vão determinadas tecnologias, determinados investimentos, tá? E quem tem cliente produtor rural, parceiro produtor rural, fornecedor produtor rural, ele tem que conhecer os fundamentos e as perspectivas das atividades desses produtores, as fraquezas e as forças dos seus clientes, que vão ser as deles, tá? Ou seja, se ele for produtor, mas é aquele chavão surrado, mas que é verdade do agronegócio, que a força de um conjunto de elos, de uma cadeia, é correspondente à força do elo mais fraco. O elo mais fraco é o produtor rural, é o que está mais sensível a problemas de capital, de clima, de mercado. Então, quando ele tem um problema, ele repercute ao longo da cadeia, né? O principal são os 3 Cs: China, clima e câmbio, né? Mas tem que conhecer o negócio, né? E principalmente, se não tiver flexibilidade e agilidade no ajuste da sua estrutura operacional, comercial e financeira, e se ele não estiver preparado para persistir no negócio, ele pode colher um prejuízo que, se ele persistisse algum tempo, transformava numa colheita positiva e um resultado lucrativo, tá bom? Mas é isso, então, obrigado a todos, estou à disposição para quem tiver interesse em conversar um pouco mais sobre o negócio, que para mim é um papo de café, né? Um café com um pedaço de bolo, um pedaço de minas. E aí, muito obrigado aí pela oportunidade.
Imagine, nós que agradecemos, né, a participação de todos, né, como eu falei, todo mês a gente vai ter uma live setorial, né, debatendo, discutindo, tem aqui embaixo o link para receber as notificações do nosso e-mail, né, na nossa base, e mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.